estamos em semana de, de antevisão do Grande Prémio dos Estados Unidos. Vai ser um Grande Prémio que é diferente porque é corrida sprint. Temos connosco o Luís Tiago Martins e o David Antunes. Boa noite aos dois. Indo direto ao assunto, porque já com esta brincadeira já queimámos 5 minutos e temos que recuperar tempo. Vamos abordar aqui alguns temas que fizeram notícia na semana passada. Vamos começar por uma notícia que saiu sobre o Charles Leclerc, onde deu nota que o Leclerc aparentemente está frustrado com o ano 2025. Vai-se lá saber porquê, não é? A Ferrari está a ter um ano tão interessante. E diz que, sobretudo, está preocupado com 2026, porque tem dúvidas se o caminho que a Ferrari seguiu é o certo, tendo em conta a mudança de regulamentos que vai existir em 2026. Leclerc acrescenta que em 2025 a equipa parou o desenvolvimento por volta de junho, mais ou menos não ali a meio do ano, mas questiona se o caminho que seguiram é o certo. É legítima esta dúvida, tendo em conta que a Ferrari há muitos anos que não produz um carro, diria eu que desde 2017, 2018, que não produz um carro que seja verdadeiramente candidato ao título, sem fazer batota, claro. E por isso a pergunta que vos lanço é, Luís, Leclerc tem razões para ter estas dúvidas? Deve estar preocupado? Ou isto é apenas diminuir, reduzir as expectativas para tirar a pressão à equipa? Olá, boa noite a todos. Eu acho que é um bocado ambas as duas, como dizia o outro. É baixar as expectativas para 2026, visto o historial que ele tem tido na Ferrari, que a Ferrari tem tido nos últimos anos. Promete. Quando começou este regulamento em 2021, até começaram bem a vencer corridas, mas depois perderam o andamento. E as expectativas para ele para 2025, face ao final do ano 2024, em que ficaram em segundo no campeonato de construtores, estiveram em luta pelos construtores, talvez ambicionasse uma época com mais resultados, o que não se veio a provar. Portanto, eu acho que ele está a jogar nos dois lados, que é avisar a navegação dentro da Ferrari. Oh, meus amigos, apesar de eu ter um contrato com vocês, eu sou um piloto apetecível, há aí mais portas que se poderão abrir. Por outro lado, é baixar as expectativas para 2026, visto que é um regulamento novo, toda a gente vai começar do zero. É baixar as expectativas, e tudo o que vier, baixando estas expectativas, eu acho que ele começa do zero, e qualquer resultado que venha a ser acima de um bocadinho daquilo que nós estamos à espera ou que nós estamos habituados, já é uma vitória. Principalmente agora que o Hamilton, ainda por cima, apesar de não estar a ser uma época bem feita, eu acho que está um bocado abaixo daquilo que estávamos à espera. Nas últimas corridas é um facto, é que tem vindo a subir a performance e cada vez está mais perto do Leclerc. Portanto, eu penso que ele está a jogar nos dois lados. Ou se calhar o Leclerc também já está um bocadinho desmotivado e não se está a esforçar tanto. Também pode ser isso. Ou também pode ser isso. David, vais por esta opinião do Luís? Eu vou que é o primeiro, é mais um sinal preocupante de para onde a Ferrari está a caminhar neste momento. E desta vez é a voz do piloto. Se é verdade que eles acabaram em segundo no campeonato de construtores de 2024, também é verdade que andaram ali 4 ou 5 corridas a patinar. Ou seja, nós desde 2022, quando entrou em vigor o regulamento atual, que não tivemos uma época da Ferrari 100% completa, 100% competitiva durante a época toda. E eu acho que é esse o problema. Já o ano passado aconteceu, começaram um bocadinho atrás, depois conseguiram recuperar. Este ano é indescritível, muito honesto, sinceramente, quer dizer, ainda mandou um bocadinho de areia para os olhos com aquele segundo lugar, mas também estava a competir com equipas que só estavam a pontuar praticamente com um dos pilotos. E eu acho que é ele também a dar um sinal ao mercado que está disponível para ir para outra equipa. E realmente, e muito sinceramente, não sei até que ponto é que não será melhor para ele, não só
pela questão da falta de rumo que esta equipa aparenta ter neste momento, mas dá sempre um bocado a sensação que ele é excessivamente bonzinho com a própria equipa. É demasiado agradecido, entre aspas, por lhe terem dado a oportunidade de chegar à Fórmula 1. E então eu acho que sinceramente lhe fazia bem mudar de equipa e aí poderá talvez lutar pelo um campeonato do mundo, porque neste momento na Ferrari eu acho que a Ferrari vai estar provavelmente 10 anos sem ganhar o campeonato. Tenho muitas dúvidas que consigam acertar em 2026, mas espero estar completamente errado, mas tenho muitas dúvidas até pelas saídas que foram anunciadas recentemente de pessoas importantes, pessoas que estão a desenvolver a unidade motriz e ficam lá até acabar o desenvolvimento no início da época, depois mudam. Não sei, mas acho que ele faz muito bem em começar a demonstrar o seu descontentamento. Luís, eu ia-te fazer exatamente esta pergunta, se isto também não poderia ser uma forma do Leclerc estar, no fundo, a fazer isto que o David acabou de dizer, que é dizer ao mercado, atenção que eu se calhar posso estar aqui disponível no final de 2026. Foi o que eu disse, eu também acho, apesar de ele ter o contrato até 2029, ele está a dar um sinal às outras equipas que, pá, que assim, se a Ferrari continuar neste ramo-ramo, nesta trajetória que parece não ter nem sobe, nem se consegue aproximar, inclusive já de vez em quando já neste momento é a quarta equipa, é o quarto carro, e se não com alguma sorte pode ser que não seja apanhado por mais nenhuma. Mas sim, é um sinal, claro, que ele está a dar sinais de que e é tudo uma questão da gente sentar à mesa e conversar. O amor eterno, aquele beijar na camisola, ao símbolo da camisola, a gente já sabe como é que é. Os euros falam mais altos, as motivações falam mais alto e é legítimo que ele está nesta equipa na Ferrari desde sempre. Fez aquele ano de introdução com a Alfa Romeo, mas era um piloto Ferrari. E não há dúvida nenhuma que está a abrir o leque a conversar com outras equipas, nomeadamente com danças de cadeiras importantes que poderão vir aí, nomeadamente, supostamente, um Max Verstappen a sair, e isso aí vai mexer muito com o mercado. E depois não nos podemos esquecer de outra coisa, que é, há um piloto Ferrari neste momento na Fórmula 1, apesar de ser um rookie, que está a crescer bastante, cresceu bastante este ano, e que poderá vir a ser um futuro dentro da Ferrari, que ele poderá ver no futuro uma ameaça dentro da equipa e perder o protagonismo. Portanto, eu acho que ele faz bem em abrir o leque e dizer às outras equipas que poderá sair da equipa aberta a conversações. Vocês não acham engraçado ou coincidente esta notícia ter saído depois de ter saído uma outra notícia? E não estou a falar dessa que fala indiretamente do Ollie Behrman poder vir a estar numa equipa de ponta num prazo de 2 anos, mas surgiu também uma outra notícia que é mais uma fofoquice do que outra coisa, não é? Daquelas muitas notícias que aparecem, mas que não deixa de ser coincidente, que diz que o Oscar Piastri provavelmente poderia mudar de ares, se não no final deste ano, mas em breve, ou seja, que o ambiente que vive na McLaren de alguma forma lhe começa a causar algum mal-estar. Vocês não acham coincidente o Leclerc ter esta notícia ter saído pouco depois disso? Eu vou mais como tu estavas a dizer ao princípio, Vasco, que é mais uma fofoquice. Eu neste momento não acredito que o Piastri, concentrado como está nesta luta de campeonato, porque se ele ganhar o campeonato, ele tão cedo não vai sair da McLaren. Esses papéis que tu estás a falar invertem-se, que é o Lando Norris aí, sim, se calhar fica mais num mau ambiente e se calhar é ele que quererá sair da equipa. Acho que isso é mais fofoquice do que outra coisa qualquer. Eu peço desculpa, Vasco. Não. Estou a jogar na antecipação. Eu concordo. Eu acho que provavelmente é o Piastri a tentar ganhar algum bargaining power. Peço desculpa pelo estrangeirismo. Algum poder negocial, algum ascendente na luta interna dentro da McLaren. E tem o manager para tratar dessas questões com alguma facilidade.
mas muito sinceramente acho que tenho muitas dúvidas que o Piastri fosse para a Ferrari, para ser muito sincero. Acredito mais depressa no Max na Ferrari do que o Piastri. O Max na Ferrari é uma hipótese. É uma hipótese. A mim, se me é dada a possibilidade de dar opinião, acho que isto é sobretudo o Leclerc a dar um sinal muito sério para dentro, que ou acertam ou então provavelmente vai à vida dele, porque o Leclerc, a bem ou a mal, está na Fórmula 1, creio que desde 2018, portanto, já vai fazer 7 anos, apesar de ainda ser um piloto novo, é um piloto que já começa a estar naquele ponto de maturidade em que precisa de ganhar um campeonato de Fórmula 1. Se calhar está mais ou menos no ponto em que estava Max Verstappen em 2021, quando ganhou o primeiro campeonato. E parece-me que claramente começa a estar um bocadinho em ponto de ebulição, e este ponto de ebulição acaba por ser um bocadinho difícil de gerir numa mudança de regulamentos que é muito grande e que pode, como tu dizias, Luís, pôr a Ferrari mais uns anos para trás, porque quer dizer, ou mais uns anos sem poder ganhar campeonato, porque o Leclerc dizia que se não acertarem com o carro, são capazes depois de estar 2 anos, se calhar 2 anos, para recuperar pelo menos alguma da competitividade que não têm, não é? Por isso, parece-me que isto é daquelas notícias que se calhar pode ser também ela própria um bocado fofoquice, mas tem algo de sério aqui. E pronto, vamos ver o que é que acontece. Vamos ler só aqui umas mensagens, passar por cima. Ainda não conseguimos ler nenhuma. O Gilberto Barros diz boa noite a todos. O STM diz troco o meu 2025 pelo Leclerc, pelo de Leclerc, incluindo, e depois falamos seriamente de frustração. Novos regulamentos foi em 2022, diz o Miguel Maia. Foi, é verdade, mas para o ano a mais. O SDM acrescenta: eu estou frustradíssimo, ainda não tirei o celofane da esfregona que ia dar ao Leclerc, ao Lewis Hamilton. O Young Timers diz: o Leclerc parece a pessoa que depois de comer 80% do que tem no prato se queixa ao empregado do restaurante que não paga porque tem um cabelo no prato. Está certo, muito bem. O STM diz ainda que está inspirado hoje: Piastri na Ferrari faz todo sentido, aquilo já está de pernas para o ar e ele é australiano. Hit the ground and running. Eu por acaso acho que faz algum sentido o que estava a dizer do Piastri, possivelmente estar-se a sentir um bocado sem espaço na McLaren, porque também ele, a McLaren até ver ainda continua a ser muito a equipa do Norris, e portanto vamos ver o que é que acontece. Ora bem, segundo tema que vamos falar hoje tem a ver com as mudanças do regulamento. Bem, Que existe em relação a ela. Os chefes de equipa, podemos. Sim, estão a ouvir, não está? Sim, estamos a ouvir. Pronto. Dizia eu que os 2 chefes de equipa, o Andy Cowell e o James Vowles da Williams, acreditam que podem existir mais ultrapassagens noutros pontos dos circuitos que até agora não aconteciam. Diz que os pilotos vão estar ocupados no cockpit, que é sempre uma coisa interessante de se dizer, a dizer que vão gerir energia e a parte aerodinâmica. E que esta dinâmica pode mudar os pontos clássicos de ataque. Ou seja, o Steve Nielsen da Alpine diz ainda que projeta retas semelhantes e curvas mais lentas, com voltas globalmente mais lentas, mas sem estragar lutas. Ou seja, há muita especulação em relação ao próximo ano. Acho que este comentário eu achei curioso de virem dizer que os pilotos vão ter tanta coisa para mexer que vão ficar atrapalhados. Acho que é um perfeito disparate. Eles vão entrar no próximo ano, se calhar nos primeiros estar ali um bocadinho ainda a aperfeiçoar isso, mas acho que vão estar perfeitamente capazes de lidar com isto. Quem já tem volantes com manuais de 80 páginas, não me parece que seja por mudar um bocadinho para o ano que a coisa seja diferente. Luís, tu estás habituado a muitos botões,
Explica-nos lá como é que na perspectiva de quem lida com muitos botões e muitas checklists que isto pode ser visto. Não, ele não deixa de ter um bocado de razão, que é assim, nós não nos podemos esquecer que eles estão a conduzir a 300 a hora e a travarem em 80 metros e a pensar em mil e uma coisas durante uma volta, ou portanto, durante uma volta eles vão ter que mudar várias vezes a configuração do carro, vão ter que fazer o deployment da energia em sítios estratégicos. Eu acho que a comunicação entre engenheiro e piloto vai ser fundamental. Porque é humanamente impossível eles decorarem aquilo tudo. Portanto, eles Ainda têm mais. aquelas. Porque é assim, segundo eu sei, eles decoram aquilo que realmente o botão, o volante tem 80 páginas, mas eles não mexem nas 80 páginas. Eles durante a corrida mexem no brake balance, no mapa do motor e eventualmente têm lá um botão onde conseguem configurar o carro para aquela curva que eles já. É aquele botão mágico que configuram para aquela curva, é só carregar naquele botão e o carro transforma-se só para aquela curva. Agora, ainda com mais botões, com mais devices, o que é que eles têm que mexer, onde é que eles vão ter que fazer o deployamento de energia, aerodinâmica, começa a ficar um bocadinho complicado por aquilo que eles estão lá para fazer, que é conduzir. Aquela parte de mexer o volante para a direita e para a esquerda, acelerar e travar, depois começa a ficar muito sobrecarregado. Eu acredito que com este regulamento e com estas alterações, com estas tudo, é que somos capazes de ver mais alguns erros de condução, visto que eles poderão estar concentrados também noutras situações do carro. Agora, tudo isso vai ser treinado em simulador, eles vão ter muito tempo antes de entrarem no carro, nos testes, vão treinar isso tudo. Agora, uma coisa é em simulador, outra coisa é na vida real. Não deixa de ter alguma razão o que eles dizem que é, o piloto se calhar vai estar muito ocupado durante uma volta. E agora, em condições de calor, perca de peso, pressão, ao princípio aquilo não vai ser fácil. Cada vez mais o piloto está sobrecarregado. Aliás, nós víamos antigamente que o volante tinha 2 botões, era o rádio, a bebida e mais nada. Depois começou a ter mais alguns e agora aquilo é um gadget, como tu disseste bem, de 80 páginas, para decorar aquilo é impossível. Muito bem, David, partilhas deste pessimismo do Luís? Eu estava-me a rir porque até isso está contra a Ferrari, que é a sinergia entre o piloto e o engenheiro de corrida, portanto até isso está contra a Ferrari para 2026. Eu olho para os regulamentos de 2026 com algum receio. Primeiro, porque eu gostei de motores de combustão interna, não é que há componentes híbridos. Segundo, ele disse uma coisa que me deixou um bocadinho preocupado, que foi, quer dizer, por um lado preocupado, por outro lado otimista. O Valls deu o exemplo de, em Spa, na reta Camel, deixar de ser interessante fazer a ultrapassagem, porque se pode gastar a bateria toda aí, e então os pilotos têm que ser mais estratégicos no sítio onde fazem as ultrapassagens. E isso é um aspecto que até me agrada, porque é aquilo que vai permitir distinguir um bocadinho os muito bons dos bons, que eu acho que com este último regulamento ficou um bocado ali perdido pelo meio. Eu tenho esperança que hajam mais ultrapassagens, mas também para haverem mais ultrapassagens que aquilo que há hoje em dia também não é muito difícil. E se calhar, provavelmente, aliás, daqui a um ano vamos estar a falar que espetáculo tantas ultrapassagens, mas no início dos regulamentos é sempre assim. A questão é depois a forma como eles desenvolvem a parte aerodinâmica do carro que prejudica substancialmente essa capacidade. Mas vai ser um desafio interessante para os pilotos, vai ser um desafio ainda mais interessante para as equipas, mas olho com algum otimismo, mas relativamente cauteloso. Tenho esperança. Muito bem, sim senhora. A mim, por acaso, parece-me que acho que antes dos pilotos terem problemas em conseguir mexer bem nos volantes, acho que é bom que os carros andem. Acho que vamos começar por aí.
E claro que vão andar, mas não nos vamos esquecer quando foram os testes de pré-temporada. Em 2014 aquilo foi uma pobreza franciscana. Houve equipas que nem conseguiram pôr os carros a trabalhar. Por isso, vamos ver se as coisas correm bem e se, e se, e se de alguma forma as equipas conseguem chegar minimamente preparadas. Eu confesso que diria que, pouco entusiasmado para esta alteração de regulamentos, porque depois do fiasco que foi esta última alteração, que foi, em teoria, tinha sido muito bem pensada, que tinham posto as mentes mais brilhantes da Fórmula 1 a pensar sobre isto e a decidir sobre isto, em que disseram que quase foi começar com um papel em branco e depois a montanha pariu um rato, não é? Portanto, confesso que tenho poucas expectativas em relação a esta mudança do regulamento, e acho que, quer dizer, como é óbvio, vamos ver o que é que acontece e vamos ter esperança. Mas tendo em conta o que aconteceu nos últimos 20 anos com alterações de regulamentos e de expectativa de melhoria de competitividade, não nos vamos esquecer que nos últimos 20 anos apareceu o IRS e a partir do momento que tomaram essa decisão, acho que explica muita coisa. Vamos só ler aqui, se existirem aqui algumas mensagens. O SDM continua. Não vai funcionar assim, David. Esse deployment que se fala é apenas o excesso de potência que vem atrás. O resto será relativamente semelhante, até porque há 60 litros de dinossauros no depósito. Pronto. Eu gostei do comentário antes. Qual? O da Greta. Sim, o STM diz aí, a Greta adicionou David à sua lista negra. Epá, mas isso é inevitável, mas não é preciso ser muito... Não, eu acho que eles estão a fazer uma tentativa, porque eu acho que há aqui dois grandes entraves às ultrapassagens que nós falamos, que é o ar sujo, o ar sujo que os carros produzem limita muito o carro atrás conseguir andar. Se conseguir andar, vai destruir os pneus. E depois há outra coisa que só vendo ao vivo é que se tem essa noção. Na televisão não se consegue ter um bocadinho essa noção, que é o tamanho dos carros. E enquanto tivermos esta motorização elétrica, os carros não conseguem ser muito mais pequenos, porque eles têm que ter espaço para as baterias. Os carros ao vivo são gigantes. Quem não viu, ou quem poderá ver, aquilo é muito complicado. Aquilo são autocarros autênticos. Ou seja, por muito que eles tentem, é muito complicado. O carro tem uma inércia gigante. Os carros estão cada vez mais rápidos, têm uma inércia gigante. O espaço cada vez é menor. As pistas continuam as mesmas. Nós vemos, quando há aquelas demonstrações dos carros antigos versus carros novos, vejam não dá para comparar porque eles não andam juntos, mas vejam a distância que existe dentro de pista quando eles estão a andar. Quando nós vimos aquela demonstração do Vettel no McLaren, do Senna e Imola, nós vimos a diferença de pista que havia quando o carro estava encostado à linha branca e víamos quanto é que havia de pista. Então, neste momento, os carros são extremamente grandes e extremamente compridos. E depois a diferença entre eles, por muito que nós queiramos, quer não, nós dizemos que são lentos, são mais lentos, mas a diferença que havia antigamente, enquanto um travava aos 150 metros e o outro aos 130, hoje basicamente travam todos aos 80 metros. Aquilo é tudo muito, 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 muito parecido. Ou seja, as ultrapassagens são cada vez mais difíceis, também devido a isso, devido à competitividade dos carros, à dificuldade deles andarem atrás uns dos outros colados e ao tamanho dos carros, porque não há espaço para aquilo. Para passar, é muita inércia. Agora eles vão vão diminuir o peso dos carros, vão diminuir em cerca de 30 centímetros a largura dos carros. Vamos ver se isso dá resultados, esperemos que sim. Para quem tiver dúvidas, pegue numa fita métrica e basicamente ponha para aí 5,5 metros por 3 metros. Há de ser mais ou menos isso, não é? Mais coisa, menos coisa. Sim. Não sei se é 3 metros de largura, mas em termos de comprimento acho que ultrapassa os 5 metros. É gigante. É uma coisa realmente. Quase valia a pena pôr aquele sinal a dizer veículo longo. Qualquer dia. Mas pronto. Continuando, há uma personagem que todos nós, uns têm mais, outros têm menos saudades, mas que continua sempre que abre a boca, apesar dos seus 80 e muitos anos, ou não sei se não tem já 90, Bernie Ecclestone falou. E sempre que Bernie Ecclestone fala, o mundo parece que para ouvir.
É engraçado que o Bernie Ecclestone fala sempre nas semanas em que não há grandes prémios, que é para garantir que é ouvido, provavelmente. Mas disse uma coisa que se calhar muitos de nós concordamos, que é, disse que o Oscar Piastri é o melhor piloto depois do Max. E que elogia, sobretudo, a sua capacidade de aprender com erros sem desculpas. Eu diria que também acrescentando, e a sua capacidade de mostrar os dentes. Ou seja, que o Eccleston disse algo que todos nós já sabemos, não é? Mas pergunto-vos, e que estamos num ano que claramente o Piastri parece-me ser superior ao Norris. O Piastri é o segundo melhor piloto da Fórmula 1 neste momento, David? Não, não, nem pouco mais ou menos. Mas eu achei curioso um dos aspectos desse comentário do Eccleston, é que ele já em 2023 tinha dito, aquele rapaz australiano. Entretanto, já aprendeu o nome do rapaz, portanto, o rapaz deve estar mesmo bem cotado no ranking dele. Não, acho que o Piastri é um piloto interessante, mas não acho que seja o segundo melhor piloto na Fórmula 1. Acho que tem para aí uns 3 ou 4 à frente dele neste Então, leque de pilotos. Quem é que são esses 3 ou 4, David? Só para chocar aqui 2 ou 3 pessoas. Eu normalmente, quando me pedem para fazer rankings em direto, a coisa não acaba muito. Por isso mesmo. Mas eu vou dizer, mas eu posso dizer, não contando com o Max, não é? Neste momento, e isto é só para enfatizar, acho o Olha, Alonso... o Salviano não está a ver, mas está a ouvir. Exato. Acho o Alonso um piloto melhor do que o Piastri. Já garantiste a presença na próxima semana. Acho o Leclerc um piloto melhor do que o Piastri. Acho o Hamilton um piloto melhor do que o Piastri. Pelo menos esses três estão à frente dele, de certeza. E tenho muitas dúvidas, e mesmo tenho muitas dúvidas em relação ao Norris. Acho que ele é um piloto muito equiparado com o Norris. Aliás, essa tem sido uma das críticas que eu tenho feito a esta época, de ver aqueles dois a lutar pelo campeonato, que às vezes dá dó. Eu não partilho da opinião que o Piastri aprenda sempre com os erros, porque é assim, porque nós vimos no sábado ele cometeu um erro no Azerbaijão e no domingo também cometeu o mesmo erro. Portanto, acho que só provou que ele é humano e que a pressão também chega até ele. Estas avaliações do Eccleston merecem ser sempre referidas, porque num dia complicado não nos sempre motivo para uma pessoa se rir um bocadinho. Mas não concordo minimamente com isto, e acho que o Piastri ainda não demonstra nada que o coloque como um segundo piloto na Fórmula 1 da atualidade, porque estava a tentar lembrar-me, eu não me lembro de uma corrida fantástica dele. Eu não me lembro. As corridas dele mas não são extraordinárias. Talvez o mais impressionante para mim tenha sido na Bélgica o ano passado. O ritmo que ele tinha pareceu-me interessante, mas acho que é um exagero o pedestal em que se coloca o Piastri neste momento. David, o Luís Rodrigues faz-te aqui uma pequena provocação. Obviamente o Berman é melhor piloto de grid, certamente que o David concordará comigo. Eu vou fazer já uma correção. Eu aproveito para fazer uma correção em relação à questão do Berman, não em relação à Arábia Saudita do ano passado, mas a verdade é que o miúdo tem estado a surpreender. E há uma coisa que eu achei piada, que foi no vídeo do Festival de Goodwood, o miúdo estava na fila, ia ter com os pilotos, estavam nos carros antigos e não sei o que, ia perguntar coisas sobre os carros, e interessado, e isso a mim quer dizer que o miúdo é um racer. E eu gosto de pilotos que são racers, que gostam e têm interesse pelos carros do passado e assim. Portanto, e sim, provavelmente o Berman está a fazer uma época melhor do que a do Piastri, só que não tem o mesmo carro para demonstrar. Por menos pensei que fosse dizer melhor que a do Ocon, me parecia natural. Melhor do Luís, que o Ocon já está. Diz-me lá quais são os pilotos que vais pôr à frente do Piastri entre o Max.
Eu, antes de tentar pôr algum piloto, eu estou muito curioso para ver agora o Piastri e o Norris, a luta, como é que vai ser a luta agora entre eles, visto que a McLaren agora já ganhou o campeonato de construtores e nós nunca vimos um Piastri nem um Norris em luta com... o Norris poderemos ter visto o ano passado naquela suposta recuperação que é um bocado igual àquela que dizem que o Max também está na luta do campeonato. Eu acho que este ano ainda está pior. Mas nós nunca vimos um Piastri na luta do campeonato. Nós vimos um Piastri no Azerbaijão que cometeu aqueles 2 erros na qualificação e depois na corrida. Aqui em Singapura, quer queiramos, quer não, apesar de ter partido à frente do Norris, foi batido pelo Norris. Ou seja, a pressão neste momento poderá estar a vir ao de cima. O campeonato está a acabar, ainda faltam 6 corridas com 3 sprints. Se o Norris acabar sempre à frente do Piastri, ele ainda consegue apanhar, portanto ainda consegue ser campeão. Vamos ver de que é feito este Piastri. Se na próxima corrida, agora nos Estados Unidos, o Piastri der voltar àquilo que nós estávamos habituados a ser desde o princípio do ano, que é aquele piloto certinho, sem cometer erros, ataca quando tem que atacar, que é na Q3, quando faz a pole position, que destrói mentalmente o Norris. Eu aí sim considero o Piastri neste momento um dos melhores pilotos no grid. Isto estar a comparar se um é melhor que o outro é muito complicado de dizer, porque... Podemos dar opinião, não é? Podemos dar opinião, mas é sempre complicado, porque... Por exemplo, nós podemos dizer o Leclerc é rapidíssimo, é um grande piloto, mas se olharmos para os resultados, é um grande piloto. O que é que baseamos um grande piloto, não é? É assim, tipo, o Leclerc já deu provas de ser um excelente piloto. Mas está bem, mas o Piastri ainda não deu provas. O Piastri está na Fórmula 1 há 3 anos. E aquilo que ele tem demonstrado é um piloto extremamente frio, extremamente calculista, e tem vindo a fazer o caminho dele, e não é à toa que ao final de 3 anos está a lutar pelo um campeonato. Tudo bem, tem um carro que é o melhor carro do grid, mas o que é um facto é que ele está a lutar com um piloto que está lá a 7. Luís, se ele fosse esse grande piloto, ele já estava com o campeonato no bolso. Se ele fosse esse grande piloto, ele já estava com o campeonato no bolso. David, eu aí permito-me discordar que é assim. Permito-me discordar que é assim. Esta diferença que nós temos, que tu antigamente tinhas entre um Senna, um Prost, um Piquet, um Alonso, um Hamilton antigamente, tu hoje em dia cada vez vais tendo essa diferença cada vez mais pequena. E tu tens, eu digo-te isto porque, se tu reparares, e também saiu essa notícia, os rookies cada vez que estão a chegar à Fórmula 1, cada vez vêm mais bem preparados. Ou seja, a diferença dos pilotos, aquela mãozinha que existe, cada vez vai ser menor, porque, voltando ao princípio do podcast, da conversa, eles hoje já não é só virar o volante para a direita e para a esquerda, travar e acelerar. Eles mexem muito com o volante, aquelas 80 páginas, e para o ano, supostamente, em vez de terem 80, são 120 páginas. Ou seja, essa diferença que existia, que nós antigamente nós dizíamos, cada vez vai ser diminuída, porque eles estão tão bem preparados desde o princípio das carreiras até chegarem à Fórmula 1, em que a diferença entre eles vai só ao pormenor. Aquilo que tu dizes dos pilotos serem muito parecidos dentro da McLaren, cada vez vai acontecer mais isso. É a minha sensação, não estou a dizer que é correto. Aquilo que eu acho é que também está relacionado com o facto de ser cada vez mais fácil a adaptação de um piloto rookie a um carro deste. Mais nós temos o caso do Bortoleto, que foi um piloto que teve o menor número de quilómetros num Fórmula 1 de qualquer um dos rookies que entrou esta época, e à 6ª, 7ª corrida já estava a bater o Hülkenberg, que é um piloto rápido. Por isso dá para ficar... Mas é um piloto rápido porque antigamente, eles não tinham 80 páginas num volante para trabalhar. Ele vem com esse historial. Sim, ok. E cada vez mais, os pilotos, e nós vemos, eu tenho filhos, o Vasco tem filhos, tu has de ter, não sei se acho que não tens, mas has de ter, se quiseres. Tu hoje em dia, um miúdo de 2 anos pega no iPhone e mexe naquilo como se fosse normal, como a gente mexe com 30 anos. Ou seja, eles estão programados, cada vez mais novos. É um miúdo de 19 anos a fazer aquilo que ele faz dentro de um carro de Fórmula 1. Sim. Com aquelas 80 páginas. Dentro de um volante. Mas mesmo assim, quer dizer, a forma como eu avalio um piloto, e porque é que eu acho que o Leclerc é melhor piloto do que o Piastri, é porque se nós formos ver a carreira do Leclerc, ele ganhou corridas que não era suposto ter ganho. Ele ganhou a primeira corrida em Monza que não era suposto ter ganho, que tinha um Mercedes atrás que era mais rápido.
Ele ganhou o ano passado em Monza que não era suposto ter ganho. Foi uma estratégia alternativa e ele conseguiu rentabilizar. Aqui a questão é, o Piastri, lembras de alguma corrida dessas? Eu não me lembro. Porque ele também ainda não teve essa hipótese. O ano passado estava no McLaren e este ano foi até o melhor carro. Vou dar um exemplo dentro da própria equipa. O Norris em Miami o ano passado ganhou uma corrida que não era suposto ter ganho. Mas porquê? Também fruto da estratégia, que teve sorte do safety car. Sim, também, mas o ritmo que ele... Mas também se colocou nessa posição. Ele estava tapado por um carro, parou e ele pôs o prego a fundo e disparou. Mas faz parte das corridas, o safety car, essa sorte... E isso é que faz... Para mim, acho que também é um bocado subjetivo a forma como nós avaliamos um piloto e aquilo que nós gostamos de ver num piloto. E a avaliação que eu faço de nível de talento é isso. São pilotos que ganham corridas que não era suposto ganharem. O Piastri só este ano é que teve hipótese de ganhar corridas. O ano passado ainda não tinha tido. Está há 3 anos na Fórmula 1. Não, o ano passado já teve hipóteses de ganhar corridas. E ganhou. A Hungria, por exemplo, não é? Por favor, porque ele estava a fazer porcaria com os pneus. Epá, é um bocado... Acho que é prematuro estar a dizer que o Piastri neste momento é o segundo melhor piloto da Fórmula 1. Tenho muitas dúvidas em relação a isso. O Young Timers diz aqui, faz aqui um comentário interessante, que é: gostei da hesitação, no caso do David, sobre se o Hamilton é melhor que o Piastri. Não foi fácil. Não. O Juliano diz: o Piastri está a ser sabotado pelo Zac Brown, que quer o Norris campeão por razões óbvias. O Zé que está distraído com o Paulo, agora não conta. O Young Timers diz ainda a história: lembra-se de quem ganhou corridas de espetáculo, ganham palmas, vitórias ganham campeonatos. Eu, por acaso, tenho uma coisa a dizer-vos. Eu acho que a McLaren, apesar de tudo, continua a ser a equipa do Norris. E não sei se o Piastri, de alguma forma, não valorizo mais o Piastri ainda mais em relação ao Norris, precisamente por isso. Porque acho que ele efetivamente tem dado mostras de que mentalmente parece-me ser superior ao Norris. Se comete erros, como tu disseste ainda agora, em Baku, que cometeu o mesmo erro 2 vezes, sim, comete. Sim, mas ainda está na altura de cometer esses erros. Não é muito difícil olharmos para trás e vemos o próprio Leclerc, o Verstappen, até o Russell, que vocês ainda não referiram, e que o Alexandre deve estar até estranho o Alexandre ainda não ter comentado isso. Não deve estar a ver, se calhar. Mas parece-me que claramente faz parte do processo de aprendizagem acontecerem estes erros, porque de alguma forma faz parte do processo isso acontecer. Eu acho que o Piastri tem condições para vir a ser um grande piloto. Aliás, acho que já é um grande piloto e tem sem dúvida cá de ser campeão do mundo. É uma questão de tempo até isso acontecer, parece-me. E claramente é superior ao Norris. Se é o segundo piloto, aí já tenho as minhas dúvidas. Não preciso estar a dizer que o Alonso ou o próprio Leclerc são melhores pilotos, ou que o próprio Hamilton são melhores pilotos. Acho que isso é óbvio. Tenho um bocadinho também aquele sentimento que vocês dizem há um bocadinho, que este campeonato está a ser disputado por, se calhar não são os melhores pilotos, são os pilotos que têm o melhor carro, mas isso faz parte das corridas e até torna um bocadinho interessante. É por isso que valorizo tanto quando o Verstappen ganha uma corrida, ou até o Russell, que pronto, conseguem fazer aqueles brilharetes que vão fazendo. Portanto, tenho algumas dúvidas em classificá-lo como segundo piloto, mas é um extraordinário piloto. Acho que isso não há qualquer dúvida. Vamos ver o que é que... Se há aqui mais algum comentário. O Young Timers volta aqui, termina dizendo: estou à espera que o Vasco dê os parabéns aos Nortes pela última vitória. Acabei de dar. Portanto, tenho-vos a dizer que
que estrategicamente não vim ao debrief dessa semana. Mas pronto, não foi de propósito, não pude mesmo vir, porque eu não tenho problemas a dizer que o Russell, apesar de tudo, apesar de eu não gostar daquele penteado, é um grande piloto, isso é inegável. Muito bem, estamos quase na reta final, ainda temos aqui uns minutos para conversar sobre o Grande Prémio dos Estados Unidos. O Verstappen veio dizer que atenção, vamos lá ter calma, que o Red Bull está melhor. Eu estou curioso para ver se realmente se consegue fazer alguma coisa porque esteve bem em Baku, esteve bem em Monza, mas depois em Singapura já não esteve assim tão bem, não é? Ou pelo menos não esteve bem para ganhar. E este entusiasmo que existe agora à volta da Red Bull estar outra vez na moto de cima, de alguma forma o Max veio dizer, atenção, calma lá, que eles estão muito à frente e que não está a haver o Verstappen a superar 7, 11 pontos por corrida aos dois, e sobretudo porque existe aqui outro fator que é muito importante, é que a Red Bull continua a ser apenas um carro e numa luta para ganhar o campeonato isso seria muito importante. Ou teria um carro extraordinariamente mais rápido, ou então quer dizer, isto acaba por ser uma luta em glória. Antes de irmos à antevisão, gostava de vos ouvir sobre este comentário do Verstappen, porque me parece que isto é relevante, porque é pôr os pés no chão, em primeiro lugar, sem tirar a toalha ao chão, claro, mas parece-me que é muito realista do Verstappen e põe a pressão lá à frente, que é o que ele sabe fazer bem, não é? Vocês acham que o Verstappen tem aqui alguma verdadeira hipótese ou é mesmo um sonho? David? Até, como é que é o ditado? Até apanhar dos cestos a vindima, é um bocado isso. Não, até ao lavar dos cestos a vindima. Até ao lavar dos cestos a vindima. Acho muito difícil, mas que acho que pode tornar esta ponta final do campeonato mais interessante. Isso pode dar mais uns cabelos brancos ao Zac Brown e ao Stella, que ficaram todos preocupados quando ele ganhou em Monza. Acho que sim. Mas achei... Aquilo que eu acho mais impressionante é a forma como a Red Bull aprendeu com os erros e conseguiram recuperar um carro que era extremamente difícil de conduzir na primeira metade da época, que até para o próprio piloto, campeão do mundo, 4 vezes campeão do mundo em título, até ele a determinada altura teve algumas dificuldades em agarrar a máquina e conseguiram melhorar o carro. E eu estava curioso para ver a performance deles em Singapura, que é um circuito que nunca os beneficiou, e eu fiquei surpreendido e acho que podemos ter umas lutas interessantes até ao final da época. Agora, ser campeão acho praticamente impossível, tendo em conta a diferença de pontos, mas nada é impossível, não é? Tudo pode acontecer, mas sendo realista, acho muito pouco provável que isso venha a acontecer, até porque tem que ganhar pontos a 2 pilotos, não é só um. Se o ano passado já era difícil para o Norris e tinha na altura o melhor carro e era só um piloto que tinha que ganhar pontos, quanto mais numa circunstância desta, em que tem que ganhar pontos a 2. Mas acho que vai animar um bocadinho as últimas corridas do ano. Foi aquilo que tem faltado nesta luta pelo campeonato até à pausa de verão. Luís, faltam 6 corridas para o final do ano. Estados Unidos, só para relembrarmos, portanto, COTA, Circuit of the Americas, Cidade do México, Interlagos, Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi. Eu atrevo-me a dizer que o Max Verstappen pode ganhar 3 destes 6 grandes prémios que faltam. Achas que estou a ser muito otimista e bater com a cabeça em algum sítio? Não, bater não bateste, mas acho que estás a ser um bocado otimista. Até porque eu acho que há aqui uma situação que nós não nos estamos a lembrar, que é assim, ainda faltam 3 sprints. E ultimamente, a Red Bull à sexta-feira não é a equipa
tem alguns problemas de setup inicial e vai trabalhando ao longo da sexta-feira e depois para sábado. Ora, nós ainda vamos ter 3 sprints, ou seja, já na próxima corrida tens um treino livre e tens uma qualificação, como é que aquilo se chama? O sprint shootout, ou como é que é? Sprint qualifying. Ou sprint qualifying, ou como é que aquela porcaria se chama. Ou seja, o tempo de preparação ou de otimização do setup inicial vai ser mais curto. E como o David disse, ele vai ter que recuperar pontos a 2 pilotos. A não ser que o nosso amigo Jorge também, visto que a Mercedes também poderá melhorar, eles trouxeram algumas melhorias para Singapura e aquilo resultou, se venham a imiscuir também, porque realisticamente o Verstappen só terá algumas hipóteses se o outro carro se imiscuir também na luta pelas vitórias, porque eu não estou a ver ele a ganhar os pontos todos, tanto ao Piastri como ao Norris. Agora, realisticamente falando, eu acho que estou muito curioso em ver como é que vai se portar o Red Bull nesta pista do Cota, porque ele é uma pista onde tens uma reta gigante e depois tens curvas de apoio. Aquela sequência inicial é brutal. E estou para ver como é que vai ser o compromisso que a Red Bull irá fazer para esta pista. Se vai apoiar, se vai apostar no primeiro setor ou se vai apostar naquela asa mais lisa para ter velocidade de ponta, tipo o Inglaterra como correu e que correu mal. Portanto, eu acho que realisticamente falando, acho que não vai ter grandes hipóteses, acho que vai ter mais dificuldades devido àquela situação que eu falei de haver ainda 3 sprints, infelizmente. Vamos ver, agora tudo pode acontecer, agora que acho muito, muito difícil, acho muito difícil. Tu não achas que o México e o Las Vegas são... Eu acho que a única coisa que ele vai ganhar vai ser Las Vegas. Eu acho que ele... Eu concordo contigo, Vasco, acho que ele é bem capaz de ganhar 3 corridas. Não sei até que ponto até no próprio Cota... quando tu disseste as 3, eu pensei, não me lembrei de Las Vegas. Esse grande Qual coisa é que pensaste? Eu pensei logo no Cota, no México, Interlagos é sempre imprevisível e ele faz uma melhor leitura das corridas do que qualquer um dos pilotos da McLaren. Por isso acho que Interlagos tem tudo a ver com... tem tudo a ver... Se tivermos uma corrida como o ano passado, com alguma imprevisibilidade do tempo, não estou a dizer que é preciso haver um dilúvio, acredito que ele é capaz de ganhar lá. No Cota também acredito que são capazes de ganhar. Realmente no México andaram sempre bem, e agora pensando bem também a questão de Las Vegas, realmente também é um circuito interessante. Não, se me parece que são vitórias certas, não, claro que não. Acho que as coisas este ano estão demasiado equilibradas para pensarmos assim. Mas acho que pode acontecer aqui uma surpresa ou outra. Estava a mandar para cima as 3 corridas, mas acredito que se calhar uma pelo menos possa acontecer. Ou não sei, isso né? Estava a dizer Las Vegas, México e São Paulo, mas não me atrevo se calhar a Las Vegas, efetivamente, pelas características. Bom, vamos então à antevisão para tentar perceber aqui o que é que nos espera. É um grande prémio, um circuito que eu confesso que gosto particularmente. Gosto muito daquele primeiro e do último setor. Depois a reta não tem piada absolutamente nenhuma, é uma reta. A reta acelera-se e pronto, o resto acontece assim. Ser corrida sprint é o que vocês demonstraram pouco entusiasmo pela corrida sprint. Eu também confesso que começo, aliás, nunca tive muito, mas pronto, olho com algum fastio esta questão das corridas sprint. Lá está, pode ser aqui um fator importante para o Verstappen, porque as corridas sprint estão prontos, não nos podemos esquecer disto. Sobretudo, acho que vai ser interessante perceber esta questão que tu falaste da Mercedes e da Red Bull, perceber em que ponto é que estão e perceber como é que os pilotos da McLaren saem por cima disto, porque quer dizer, os pilotos da McLaren, para o bem e para o mal,
deixa-me lá ir aqui ao canhanho, não ganham desde a Holanda. Já são 3 corridas. Isto começa a ser um bocadinho, está bem. Todos nós temos dito ao achado sempre, ok, eles estão a gerir pontos, não precisam se chatear. Mas isto começa a ser um bocadinho importante a equipa pôr um pé na porta e impedir que isto e voltar ao rumo das vitórias, parece. E gostava de ouvir um bocadinho quais são as vossas perspectivas e numa altura em que, quer dizer, estamos a 6 corridas do final do campeonato, os motores devem estar todos cavacados, utilizando uma expressão que eu acho que se exemplifica bem. Deve haver gente que começa a penalizar inevitavelmente. Luís, como é que olhas para este Grande Prémio? Eu, um bocado como tu dizes, eu acho que vai ser quem levar o setup, o trabalho de casa mais bem feito. Ou seja, devido a haver sprint, não vai haver muito tempo a andar a testar em pista aquilo que eles querem testar. Eu, por acaso, nem sei como é que vai ter a meteorologia no Cota, mas acho que nem vai estar de chuva, acho que vai estar por tempo seco. Portanto, acho que quem levar o trabalho de casa mais bem feito irá ter grandes hipóteses. E estou com alguma curiosidade em ver aquilo que eu disse há bocado, o Red Bull, como é que vai ser este Red Bull. Se vai apostar numa asa mais baixa com mais velocidade de ponta ou se vai apostar numa configuração de mais apoio para aquele primeiro setor. É um circuito onde se pisa muito os corretores. Vamos ver quem é que consegue também lidar melhor com essa situação. Prevejo que a Ferrari irá ter algumas dificuldades nesse sentido. A Mercedes, eu acho que a Mercedes nem eles sabem o que é que vão acontecer. Portanto, quando eles perdem, eles dizem o que é que vamos ver, mas quando ganham também dizem vamos ver o que é que aconteceu. Portanto, aquilo é seja um Hail Mary e vamos ver o que é que acontece. Mas Deus queira que estejam todos lá em cima. Eu penso que a diferença nunca há de ser assim muito grande, mas acho que a McLaren irá voltar a ter o domínio, não se calhar não aquele domínio do princípio da época de quase 8 décimas por volta, mas eu acho que a McLaren vai estar domínio. Agora, o Verstappen, ou que seja quem estiver lá, poderá apanhar os cacos se o Norris e o Piastri, agora visto que já não têm aquela pressão de lidar com a luta pelos construtores, começarem os dois à pancada, e aquilo que a gente quer que é fibra de carbono na pista, lutas em pista, o que os faz perder muito tempo. E os outros poderão aproveitar alguma coisa dessa luta. Com que espírito da vida é que achas que o Oscar Piastri entra nesta corrida depois do que aconteceu nos últimos grandes prémios, no que toca a ordens de equipa e liberdade para... Ele foi batido nos 3 últimos grandes prémios pelo companheiro de equipa. Portanto, eu acho que ele vai com o espírito de tipo a Arábia Saudita, de não deixar passar o Max, não deixar na Arábia Saudita ele não deixou o Max passar na primeira curva. Eu acho que ele vai ser assim um bocadinho, vai abrir um bocado os braços naquela primeira curva se largar ao lado do Norris. E eu acho que é isso, acho que ele tem que ter um fim de semana imaculado, que é aquele que não tem tido, e ser assertivo e demonstrar a competitividade que parece ter perdido nas últimas 3 corridas. Normalmente, eu tenho sempre esta teoria que os campeonatos ganham-se nestas corridas. É a partir da pausa de verão. Se nós formos ver os anos do Vettel contra o Alonso, era nesta parte da temporada que ele começava a ganhar pontos, ou que o Vettel ganhava pontos substancialmente e lhe permitia ganhar o campeonato. Eu espero uma corrida que acho que vai ser interessante, não pela sprint, mas por aquilo que o Luís referiu, o facto das equipas terem menos tempo. Já vi aqui que aparentemente vai estar bastante calor, por isso excluo um pouco a Mercedes, mas já não digo nada, porque eles nunca sabem o que é que vai sair dali, nem eles próprios. Acho o STM diz aqui nos comentários, coitada da Mercedes, da previsão parece que é mais de 30 graus para o fim de semana inteiro. Sim, mas em Singapura estava calor e ganharam. Acho que eles poderão estar
Poderá ser um fim de semana um pouco mais complicado para a Mercedes. Acredito que a Ferrari possa estar um bocadinho melhor. Mas lá está aquilo que o Luís referiu, a questão dos corretores. Essa é que é a minha dúvida, porque continuam com a questão da prancha. Parece que os lift and coasts começam à quarta ou quinta volta por causa do desgaste. Um problema que começou no início da época e ainda não resolveram, e já mudaram a suspensão traseira e já fizeram 30 por uma linha. Por isso, mas normalmente é uma pista interessante, bons pontos de ultrapassagem, dá corridas boas. Aquela curva é sempre aquela primeira curva é sempre um entretenimento. Por isso eu espero isso, espero acima de tudo uma boa corrida, mas acredito que o Max ganhe. Pronto, então agora vamos entrar, estamos mesmo a terminar. David, tua previsão de pódio para a sprint, para a corrida, e quem é que tem a pole position? Epá, temos que fazer render, temos corridas que nunca mais acabam. Só não vos estou a pedir a grelha da sprint. Na sprint, Piastri, Norris, Max, pole position, Max, vitória na corrida, Max e Piastri e Norris. E surpresa, quem é? Surpresa, o Sauber voltarem aos pontos. O Bortoleto voltar aos pontos. Muito bem. Luís. Por acaso eu acho acho que a sprint o Verstappen vai dar tudo por tudo. Eu acho que vai ganhar a sprint com os McLarens atrás, o Piastri e o Norris. Já para domingo acho que vai ser o Norris a ganhar, o Piastri em segundo e o Russell em terceiro. A surpresa vai ser, se calhar não é surpresa, é os Ferraris fora da Q1. Será surpresa? Fora da Q3 é surpresa? Já não é surpresa. Epá, os dois. Infelizmente. Os dois. Não é só, estou a falar dos dois. Eu acho que aquela questão dos corretores vai prejudicá-los bastante. Mas acho que pode prejudicar mais na corrida do que na qualificação. Vamos ver. Não, porque eles vão preparar o carro para não acontecer isso na Ou seja, corrida. vão andar com 1 metro de altura, basicamente. É o que eu acho. Exato. Sim, tens razão. Muito bem. Então, eu vou também fazer a minha previsão. Acho que vamos voltar a ter um domínio dos McLaren. Sinceramente, acho que o Piastri vai começar a impor-se outra vez. É a minha expectativa. Acho que o Verstappen pode fazer aqui uma surpresa. Não sei bem o quê. Depende de como é que o carro esteja, de quanto a Red Bull consiga fazer alguma coisa. Acho que esse circuito é muito Verstappen. E por isso não me admiraria que acontecesse aqui uma surpresa. Em termos de surpresa do fim de semana, vou alinhar pelo que o David disse. Acho que isto é um fim de semana que o Sauber vai continuar boa nota de si, não é? O Bortoleto tem sido um piloto que acho que é uma surpresa muito agradável. É um piloto que está a revelar muito, muito, muito interessante. O próprio Nico Hülkenberg, com aquela provetidade, já ainda continua a fazer bons resultados. E pela negativa, acho que não sei se a Williams não vai estar um bocadinho coxa, mas pronto. Bom, meus caros, muito boa noite, obrigado pela vossa presença. Quero só agradecer aos patrões e patronas do Vamos Falar de Fumo, que sempre nos apoiam, e até para a semana. Boa noite.